Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Mandar um forte abraço aqui para Fátima Silva, que mandou aqui, né, os parabéns também para o Rodrigo, né? Várias pessoas mandou por ter tomado a decisão aí de ter se batizado, nascer de novo pelas águas do batismo, tá bom? Então eu também parabenizo o Rodrigo e convido você, Rodrigo, a fazer parte do nosso estudo das Escrituras diariamente aqui. Tá bom? É muito importante o estudo das Escrituras para nós nos manter firme no Evangelho de Jesus Cristo. Então fica aí o convite de nós estudarmos todos os dias juntos. Tá bom, meu amigo? Então vamos lá aqui hoje. A designação do Vem e Segue nessa semana para nós é segundo Nef, do capítulo 6 ao capítulo 10. Então começando aqui hoje no capítulo 6, né, vou ler alguns versículos para compartilhar aqui. O capítulo 6 aqui, ele é uma introdução, né, mostrando que agora quem está falando vai ser Jacó. Jacó, ele havia sido consagrado por seu irmão Nef, ele tinha autoridade para pregar o evangelho ali agora, e agora ele já havia feito antes, e agora ele vai pregar novamente aqui. Então aqui no versículo 3 ele diz assim, ó: não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha alma, minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido, porque vos tenho exortado com toda a diligência, e tenho-vos transmitido a palavra de meu Pai, tendo-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. Então aqui ele fala, né, que eles sabem da ansiedade dele, do amor que Jacó tem por esse povo. Então ele fala, vocês sabem, né? E qual é a prova desse amor? Né? Ele fala aqui, porque tenho exortado com toda a diligência. Né? Ele vem explicando as coisas desde a criação do mundo, né? Que Deus criou o mundo, Adão e Eva. Então veja que ele estava constantemente pregando a esse povo. Então o povo sabia que Jacó amava ele, por conta do que Jacó fazia, por meio das ações dele de pregar o evangelho sempre a eles ali. Versículo 4 continua aqui. E agora eis que quero falar-vos sobre as coisas presentes e futuras. Ler-vos-eis, portanto, as palavras de Isaías, e essas palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse, e falo-vos para vosso bem, a fim de que aprendais a glorificar o nome do vosso Deus. Bom, então aqui ele declara, né, que está agindo sobre uma designação. Nef, né, que era o profeta ali, havia designado Jacó a pregar àquele povo as palavras de Isaías. Então ele está aqui cumprindo, né, o dever dele de acordo com a designação que ele recebeu aqui. Ele fala que as palavras de Isaías, né, servia tanto para o presente das coisas que ele estava vivendo agora, como também para as coisas futuras, tá bom? Ou seja, nos últimos dias. Então Isaías ele profetizava dessa maneira. Aqui também ele fala o propósito dele compartilhar as palavras de Isaías. É para que nós saibamos como glorificar o nome de Deus, né? Se aproximar mais de Deus. Então, se nós observarmos aqui, né, o capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai falar a respeito de Isaías 49, tá bom? Aqui, na verdade, Jacó, a descrição que vai estar aqui, ele cita alguns versículos lá de Isaías 49. Só que Nef já havia ensinado isso lá no capítulo, primeiro Nef, capítulo 20 e o capítulo 21, né? Chegou a ensinar lá Isaías 48 e Isaías 49. E agora, então, pela segunda vez, a gente vai ouvir Isaías 49, alguns versículos, tá bom? Que foi registrado aqui. Então, vamos ver qual a importância desses versículos para que Jacó novamente repetisse eles. Aqui no versículo 5 diz assim: e agora as palavras que vos ler são as palavras que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a vós, pois sois da casa de Israel. E há muitas coisas que foram ditas por Isaías, que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. Então, a primeira coisa que ele fala é que ele vai ler as palavras de Isaías porque se aplica à casa de Israel. E que eles são da casa de Israel. Portanto, também se aplica a nós, porque nós somos também da casa de Israel. Rodrigo, né, você que acabou de ser batizado essa semana, quando nós somos batizados na igreja, nós se tornamos parte do convênio do Senhor.
tá bom? Nós fazemos parte do povo do convênio do Senhor. Então a gente passa a pertencer à casa de Israel, tá bom? Então é bem interessante isso. Logo mais, vou te explicar um pouquinho sobre bênção patriarcal, para que você possa saber em qual das tribos, né, da casa de Israel você pertence, tá bom? Então todas as pessoas que se batizam passam a pertencer à casa de Israel. Bom, então aqui Isaías vai ler essas promessas aqui sobre a casa de Israel, falada por Isaías, e a grande importância para nós aqui é saber é, como que essas promessas vão cumprir na minha vida, ou melhor, como eu posso participar dessas promessas. Aqui, Isaías 49 fala sobre a coligação de Israel, sobre a pregação do Evangelho. Então, nós devemos sempre orar para que nós possamos participar nessa obra, ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho, tá bom? Versículos 6 e 7 aqui. Então, ele já parte lendo aqui as palavras de Isaías, que diz assim: E agora essas são as palavras. Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a mão para os gentios e erguerei o meu estandarte para o povo, né? Aqui, quando fala que o Senhor vai estender a mão para os gentios e eles vão levantar o estandarte é uma bandeira, é que o evangelho estaria entre os gentios e que Deus abençoaria os gentios com esse evangelho. E eles trarão seus filhos em seus braços, e suas filhas serão carregadas em seus ombros. E reis serão seus aios, e suas rainhas serão suas amas. E inclinar-se-ão diante de ti, com o rosto para a terra, e lamberão o pó de seus pés. E tu saberás que eu sou o Senhor, pois não se envergonharão os que o aguardam. Bom, aqui, né, ele está citando lá Isaías 49, e ele fala essa parte aqui, né, que os reis dos gentios seriam ai, ou seja, guia para esse povo, né, iria guiar eles, a alimentar, isso que significa, aqui é uma forma poética, né, não significa que os gentios vão lamber o pó do povo de Deus, né, mas significa que Deus usaria os gentios para abençoar o povo do convênio. Então, o próprio Nefe explica sobre isso também lá em 1º Nefe capítulo 20 e o capítulo 21, tá bom? Então, ele explica essas palavras também. Então, essa parte aqui, que fala que os gentios carregarão o povo do convênio sobre seus ombros, primeira profecia cumprida aqui, a gente vê sobre Ciro, né? O Ciro Grande, quando o povo é levado para cativeiro, e aí Ciro liberta esse povo à manda do Senhor ali, tá bom? A gente vai ler mais aqui, aí a gente vai pegar essas explicações, porque o próprio Jacó já vai explicando o que significa essas escrituras aqui. No versículo 8 e 9 ele diz assim, ó: E agora, eu, Jacó, quero falar acerca dessas palavras, ou seja, dessas palavras de Isaías que ele acabou de ler. Pois eis que o Senhor me fez ver que aqueles que estavam em Jerusalém, de onde viemos, foram mortos e levados para o cativeiro. Não obstante, o Senhor fez-me ver que eles retornarão e voltarão. E também fez ver o Senhor Deus, o Santo de Israel, manifestará a eles na carne. Depois de terem manifestado a eles, o açoitarão e crucificarão, segundo a palavra que o anjo me disse. Então, aqui a gente consegue identificar também que Jacó ele viu um anjo e que o anjo estava orientando Jacó sobre essas revelações. E por isso Jacó também viu a destruição de Jerusalém. Mas viu também a misericórdia de Deus, que eles seriam trazidos de volta, né? Mencionando Ciro, né, que liberta o persa, né, liberta o povo do cativeiro da Babilônia e manda eles de volta para casa. Não só isso, né? Ciro ele dá recursos para que eles possam construir um novo templo, reconstruir a cidade, a muralha de Jerusalém. Então veja que ele fornece esses recursos para o povo de Deus. Então isso é como se os gentios carregassem, né, o povo de Deus sobre os seus ombros, né? Como se eles estivessem alimentando ele. Mas nos últimos dias esse alimento seria por meio da pregação do evangelho, tá bom? Da restauração do evangelho. Continuando aqui, né? Se nós fôssemos ler primeiro Nefe capítulo 21, fazendo a mesma explicação que Jacó aqui, Nefe lá ele explica que
significa a restauração do Evangelho. Bom, o surgimento do livro de Mórmon e abençoando assim as nações com esse conhecimento. Versículo 10 e 11 aqui diz assim: E depois de tiverem endurecido o coração a serviço contra o Santo de Israel, eis que os julgamentos do Santo de Israel recairão sobre eles. E dia virá em que serão feridos e afligidos. Bom, aqui está citando, né? Citou uns versículos antes, que Jesus Cristo nasceria entre eles e que seria açoitado e crucificado ali pelos judeus, pelo seu próprio povo. E aqui é citado, né, que chegaria o tempo que, por conta deles fizerem isso, chegaria o tempo então que eles seriam dispersos por toda a face da terra. A gente vê que logo após, né, a morte e ressurreição de Cristo, uns 30 anos depois, o que acontece? Né? Jerusalém é devastada, ela é cercada pelos romanos, é destruído o templo, né? E eles são espalhados, né, por toda a face da terra aí. E houve muita perseguição dali para frente, né? Teve a questão do massacre nazista sobre eles, e várias coisas aconteceram e eles foram se dispersando. O versículo continua aqui, ó. Portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne, e não lhes será permitido perecer, por causa da oração dos fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados, não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que quando tiverem conhecimento de seu Redentor, sejam novamente coligados à terra de sua herança. Então veja aqui que ele fala de coligados, né? Que nós usamos também o termo coligação de Israel. Unir novamente Israel que foi dispersa por toda a parte do mundo. Como nós podemos fazer isso? Esse versículo 11 aqui, que eu acabei de ler, é o que traz a melhor resposta de como fazer a coligação de Israel. Parte do versículo aqui, né, diz assim: quando tiverem conhecimento do seu Redentor. Então, como que eu coligo Israel? Ajudando as pessoas a ter conhecimento de Jesus Cristo, trazendo elas para o convênio. Quando elas conhecem a Jesus Cristo, elas querem fazer convênio com o Senhor, ser batizado. Então, isso é coligar Israel. Pregar o evangelho e as pessoas se unir a esse evangelho por meio do batismo. Então a melhor resposta que nós temos aqui é no versículo 11, né? Como que é feita a coligação de Israel? Quando tiverem conhecimento do seu Redentor. Bom, aqui também o presidente Nelson sempre está falando que não existe algo na Terra mais importante que esteja acontecendo na Terra do que a coligação de Israel. Essa pregação do evangelho dos dois lados do véu. Tá bom? Ele explica sobre isso aqui. Vamos lá, versículo 12 aqui em diante diz assim: e abençoados são os gentios sobre quem o profeta escreveu. Pois eis que, caso se arrependam e não lutem contra Sião, e não se unam à grande e abominável igreja, serão salvos, pois o Senhor, Deus, cumprirá os seus convênios que fez com seus filhos. E por esse motivo escreveu o profeta essas palavras. Portanto, os que lutarem contra Sião e contra o povo do convênio do Senhor lamberão o seu pó, né, dos seus pés. E o povo do Senhor não se envergonhará, pois o povo do Senhor são aqueles que o aguardam, pois ainda esperam a vinda do Messias. Então, veja aqui, né, novamente ele fala de uma maneira poética, né, que os inimigos do povo de Deus vão lamber os pós dos seus pés. Né? É uma forma poética de falar, ninguém vai lamber nossos pés, porque a gente pertence ao Evangelho. Mas aqui está falando quem é o povo do convênio do Senhor. São aqueles que aguardam o Messias, estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Ele continua aqui. Eis que, de acordo com a palavra do profeta, o Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. Portanto, se manifestará a eles em poder e grande glória para a destruição de seus inimigos, em dia em que acreditarem nele. E não destruirá nenhum dos que nele crerem. Então, novamente aqui, falando que a coligação de Israel é feita pelo próprio Senhor. Ele mesmo coliga Israel, trazendo todos, né, para o convívio ali por meio do convênio, conhecendo o Evangelho.
E os que nele não acreditarem serão destruídos, tanto por fogo como por tempestade, como por terremoto, derramamento de sangue, ou por peste, ou por fome. Saberão que o Senhor é Deus, o Santo de Israel. Será, pois, tirada a presa dos fortes, e serão libertados os cativos legítimos. Quando fala que tirar a presa dos fortes, seria o povo que oprimiu o povo de Deus. Por exemplo, Babilônia. Babilônia cercou Jerusalém e levou eles cativos para Babilônia, eles ficaram como prisioneiros lá. E aí, tirar a presa dos fortes significa destruir então Babilônia para que o povo pudesse ser libertado. E isso ele faz pela mão de um gentil. O gentil, né, nas escrituras, significa todos que não pertencem à casa de Israel. Então, o Ciro, né, o persa, ao conquistar Babilônia, ele liberta, né, ele pede para que os israelitas pudessem voltar para a terra deles, né, e ainda ajuda eles na construção do templo ali financeiramente, fornecendo grandes materiais para a construção do templo. Então aqui quando fala serão libertos os cativos legítimos, legítimos porque são a descendência literal de Abraão, tá bom? Está falando literalmente sobre os judeus terem sido libertados lá pela Babilônia. Continuando aqui, solta só 2 versículos aqui para nós terminarmos o capítulo. O versículo 17 diz assim: Mas assim diz o Senhor, até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será libertada, pois o Deus poderoso libertará o povo do convênio. Pois assim diz o Senhor, eu lutarei contra quem lutarem contra Sião. Interessante, né, que essas palavras, né, que Jacó ele está explicando aqui, que são as palavras de Isaías, ele está falando dessas coisas que eram presentes e futuras. Então, era parte dessa profecia cumprindo-se literalmente, como eu falei, né, Ciro libertando o povo do cativeiro, mas também tem a parte espiritual no futuro, que é a gente ser libertado do pecado, ser libertado, libertando nossa mente para que nós possamos servir ao Senhor. Saber conhecer o Senhor, conhecer o Redentor, tá bom? Versículo 18, finalizando aqui o capítulo, diz assim: E com a sua própria carne alimentarei os que oprimem, e serão embriagados com o seu próprio sangue, como sendo vinho doce, né? E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Novamente, né, ele usando uma linguagem poética aqui, ele fala que o povo inimigo de Deus, eles vão comer da sua própria carne, se embebedar com o seu próprio sangue. Isso significa que a própria incredulidade deles vão fazer com que eles percam a salvação. E também, literalmente, significa que seria as próprias nações uma contra as outras, tá bom? O Senhor faria com que elas se voltassem uma contra as outras. Então, essa é a explicação aqui, né, do capítulo 6. Ele é como uma introdução, porque agora Jacó, no capítulo 7 e 8 ali, ele já vai falar literalmente as palavras de Isaías, tá bom? E os capítulos. E aí, estudando os capítulos que ele vai estudar, a gente vai entender por que ele escolheu esses capítulos para explicar, tá bom? Então a gente vai fazer o estudo aí no capítulo 7 e o capítulo 8. Vou ver se eu consigo fazer esses 2 capítulos, o capítulo 7 num dia também, o capítulo 8 num 8, porque o capítulo 9 e o capítulo 10, Jacó novamente volta a explicar esses capítulos, né? E a explicação dele é fantástica, né? Um profeta explicando o que os outros profetas falou, né? No caso, o que Isaías tinha falado. Então vai ser um estudo muito bom para nós essa semana. Então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.